A gente já viu a importância da estação de trem, da chegada da estação de trem aqui na cidade de Ferraz, mas Ferraz só passou a ser um município por causa de pessoas que lutaram com garra e com determinação pela emancipação. Mais uma reportagem da Beatriz Andreoli, que teve a parceria do Alessandro Batata, que está aqui com a gente hoje, do Vinícius Silva e também do Luiz Carlos Barradas. Ferraz de Vasconcelos pertenceu ao Mogi das Cruzes até 1948, ano em que Poá se emancipou e incorporou o distrito. Foi nessa época que começou a luta pela emancipação da cidade. O povo daqui da cidade de Ferraz queria muito transformar o bairro Romanópolis, em município. Então começou uma luta muito grande, Eles criaram a SAF, Sociedade Amigos de Ferraz, com o principal objetivo de lutar pela emancipação do município. Foi formada uma comissão de 15 pessoas para dar início a essa luta, O historiador tem fotos do grupo todo e de alguns integrantes dessa comissão. Gotthard Kaisermodel Júnior, Luciano Poletti, Helmut Baxmann, Pedro Paulo Paulino, Sebastião Jesus Soares, José Fares, Soter Batalha, Félix Mazuca. Nomes que podem ser vistos nas placas de rua da cidade. A primeira coisa que precisava era uma lista de 100 eleitores residentes em Ferraz. Conseguiram essa lista e aí deram início aos trabalhos. Levaram para a Assembleia Legislativa de São Paulo e foi marcado para o dia 14 de outubro de 1953 a votação para ver se Ferraz realmente conquistaria a emancipação. E por 14 votos a 8, Ferraz venceu, conseguiu a tão sonhada emancipação política administrativa. Foi uma festa enorme, uma festa muito grande, realizada na SAF. Mesmo depois da conquista, a SAF continuou sendo palco de fatos históricos. Em outubro de 54 foi realizada a primeira eleição. O primeiro prefeito eleito foi o Baxmann e a posse do Baxmann foi na SAF também. Era um salão de festas também a SAF, era muito usado para vários eventos, formaturas. Inclusive as primeiras sessões da Câmara Municipal de Ferraz foi na SAF também. A SAF foi muito utilizada por muitos anos, muitas festas, muitas coisas bacanas na SAF, Sociedade Amigos de Ferraz. Anos depois, o prédio foi transformado em centro cultural e em 2010 foi demolido. A estação de trem que teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Depois que a parada foi inaugurada em 1926, o comércio cresceu ao redor da Praça da Independência. O historiador Laércio Darte construiu uma maquete com um recorte do que tinha na cidade décadas atrás. O Cine Brasil, que era o cinema da cidade de Ferraz de Vasconcelos, inaugurado em 1949 pela família Mazuca. Infelizmente foi demolido em 2005, mas está aqui um pouco da história do cinema. Aqui nós temos também, na maquete, deste lado aqui, a casa da Dona Assunta. Famosa Dona Assunta. Famosa Dona Assunta. Conta a história pra gente. Uma parteira muito querida, muito famosa entre os anos 30 e anos 70 na cidade de Ferraz. Nessa época não existia hospital na cidade. As gestantes, quando iam ganhar seus bebês, corre e vai chamar a Dona Assunta. Dona Assunta vinha, fazia o parto da criança, cuidava daquela senhora após o nascimento da criança, mais ou menos por uma semana. Fazia uma canja, fazia uma sopa, cuidava como se fosse filha dela. Na maquete estão também todos os ônibus que circularam pela cidade até 2006. Junto com eles, as charretes, que foram muito utilizadas até os anos de 1980. As pessoas gostavam muito de utilizar as charretes. Então temos aqui o ponto dos charreteiros. Temos aqui 2 charretes ao lado da passagem de nível. Eles ficavam estacionados aqui. As senhoras iriam fazer as feiras e na hora de ir embora pegava a charrete para ir para casa. Então era um transporte muito utilizado na época. São registros que fazem parte da história de Ferraz de Vasconcelos, marcada por conquistas nos últimos 72 anos de emancipação.
Que a história daqui para frente seja de mais progresso e seja também registrada por aqueles que amam a cidade. A história de Ferraz de Vasconcelos começou muito antes da emancipação. Foi quando um engenheiro acreditou no potencial do município, que ainda fazia parte de Mogi das Cruzes, e trouxe a estação de trem para cá. Vamos conferir a reportagem da Beatriz Andreoli. Você sabe quem foi José Ferraz de Vasconcelos? Não sei. Nunca vi falar. Não sabia. Ele foi o homem que deu o nome à cidade que seria chamada de Romanópolis, mas hoje em dia é Ferraz de Vasconcelos. E ele morreu numa estação de trem e ele homenageou dando nome para a cidade. Ele foi homenageado. É isso, Flávio. O mineiro José Ferraz de Vasconcelos foi o responsável pelo projeto da primeira estação de trem do então bairro de Romanópolis, que pertencia a Mogi das Cruzes. A vida do engenheiro foi estudada pelo historiador Pedro Peter Gomes, que escreveu um livro sobre esta personalidade tão importante para Ferraz. Conheceu o Expedito Maciel no ano 2000 e ele tinha muito interesse pela história da cidade. E aí nós começamos a pesquisar sobre a história da cidade. E tinha alguém que a gente não conseguia informações de jeito nenhum, que era o José Ferraz de Vasconcelos. Então pesquisamos através de várias fontes, né? E nessas pesquisas eu obtive a informação sobre um Zezinho da estação, que eu acreditava que era um funcionário da estação. E muitas pessoas antigas da cidade falavam sobre esse Zezinho. Sobre o José Ferraz de Vasconcelos eu não encontrava nada. Então por muito tempo ficou essa dúvida, até que por volta de 2014, aliás, em 2014, eu conheci o Nelson Albissu, escritor de Mogi das Cruzes, que tinha escrito livro sobre a história de Ferraz de Vasconcelos. E aí eu perguntei sobre esse Zezinho da estação. O Nelson Albissu falou, é o José Ferraz. Aí que eu tive uma base para fazer mais pesquisas. Casou-se com Amélia de Alencar Vasconcelos e teve 4 filhos. A caçula Dora, inclusive, teve papel importante no Brasil. Além de poeta famosa, foi uma das primeiras mulheres a assumir o cargo de embaixadora brasileira. Até a década de 20, ninguém da família tinha ligação com o bairro Romanópolis. Então, como José veio parar aqui? Tudo começou por causa de outra personalidade importante, Pedro Foschini, interessado em uma parada de trem na localidade. O Pedro Foschini, que era um dono de uma imobiliária, da imobiliária Romanópolis, que foi quem gerou boa parte aqui do centro de Ferraz, ele colocou na cabeça que só conseguiria vender os lotes se houvesse uma estação. E foi até o Rio de Janeiro buscar essa estação de trem. A Central do Brasil ela não queria construir a estação aqui de jeito nenhum. Até que alguém recebeu o Pedro Foschini, e deu atenção a ele, levou ele a sério, que foi o José Ferraz de Vasconcelos. O historiador conta que José veio conhecer a cidade e foi apresentado a todos como Zezinho da estação. O José Ferraz de Vasconcelos começou a levar a sério a ideia. Até que ele teve uma conversa com a diretoria da Central do Brasil e o empecilho que eles colocaram foi que não tinha orçamento. E aí ele levou a informação até o Pedro Foschini. O Pedro Foschini falou, se o problema é orçamento, eu pago a construção da estação, né? A imobiliária Romanópolis paga a construção da estação. Aí o José Ferraz de Vasconcelos retornou, levou para a diretoria a ideia, só que a diretoria veio com outro empecilho, mas precisaria do engenheiro, precisaria do estudo, do projeto, e eles não tinham orçamento para isso também. Aí o José Ferraz de Vasconcelos, citou que se ele fizesse o projeto gratuitamente, se o problema estaria resolvido. Aí a Central do Brasil não tinha mais para onde fugir, né? Então teria o projeto gratuito e a imobiliária pagando pela construção, não tinha como falar não. E aí eles acabaram autorizando a construção da estação, que na época seria a estação Romanópolis. Naquela época, estourou a Revolta Paulista de 1924, com a mobilização de jovens tenentes do Exército que desejavam mudanças e queriam derrubar o então presidente do Brasil, Arthur Bernardes.
Os participantes bombardeavam principalmente os meios de transporte e os maquinistas se recusavam a trabalhar, com medo dos ataques. Foi aí que José decidiu assumir o comando da composição e acabou morrendo. Ele se colocou à disposição de ser o maquinista desse trajeto entre César de Souza e a Penha, né? E passou a prestar esse serviço. Foi quando o trem que ele comandava sofreu uma explosão, talvez de uma granada, e isso causou ferimentos a ele. Em algumas estações que ele parou, ofereceram ajuda, porém era uma época de revolução, os hospitais lotados, não havia como ele ter esse atendimento aqui na região, e ele tentava chegar até São Paulo. E o que se comenta é que exatamente aqui em Romanópolis ele não teve mais forças de comandar o trem e desmaiou. E aí alguém viu o trem parado, foi procurar o Pedro Foschini. O Pedro Foschini teria pegado uma charrete e levado ele até o centro de São Paulo, porém estava muito difícil ele obter cuidados médicos por esse contexto, né, da Revolução, muitos feridos, muita gente machucada, e ele acabou falecendo logo depois. A construção da estação continuou e se chamaria Romanópolis, nome dado ao loteamento construído por duas empresas. Em 1918, a fazenda Casa Branca adquiriu cerca de 330 hectares de terras aqui em Ferraz, ligando o Rio Guaió até aqui a ferrovia, ao lado da estação de Ferraz. Em 1921, a empresa Foschini Companhia também adquiriu cerca de 200 hectares, né? E aí eles se uniram e formaram o loteamento denominado Romanópolis, né? E exatamente nesse local foi construído o prédio da imobiliária Romanópolis. O historiador ferrazense conta que a companhia Romanópolis também doou terras para que o município pudesse se desenvolver. Além de construir a primeira estação de Ferraz, ela também doou terreno para a construção da primeira empresa de Ferraz, gerando emprego para a população. Nas fotos guardadas pelo historiador, o registro do prédio em diferentes épocas e do primeiro desfile cívico-militar, que passou bem em frente. A companhia Romanópolis ficou em Ferraz até início dos anos 80, porém depois o prédio ficou sendo utilizado pela prefeitura, né, por vários órgãos, como Junta Militar, Promoção Social, né. Foi demolido, infelizmente, nos anos 90, o prédio histórico da imobiliária Romanópolis. Prédio histórico de Pedro Foschini, que solicitou junto à Central do Brasil que o nome da estação fosse alterado para Ferraz de Vasconcelos, em homenagem ao homem que acreditou no distrito. Foi uma atitude bastante nobre do Pedro Foschini, porque como Romanópolis, ele que estava pagando a estação, como Romanópolis seria muito mais interessante para o loteamento dele, mas ele sentia que ele devia esse favor ao José Ferraz de Vasconcelos, porque foi alguém que foi o único que quis escutá-lo na Central do Brasil, ninguém levava o Pedro Foschini a sério. E o José Ferraz de Vasconcelos foi quem escutou, quem levou a demanda adiante e depois acabou fazendo o projeto gratuitamente e ainda morreu, né, por essa estação. De 1926 para cá, a estação Ferraz de Vasconcelos passou por muitas mudanças. Foi reformada pela Rede Ferroviária Federal em 1984. Passou a ser operada pela CPTM em 1994 e foi totalmente reformada, reconstruída há 10 anos. A nova estação, inaugurada em 26 de agosto de 2015, passou a ter quase 4.900 metros quadrados de construção e ficou muito mais acessível, com 3 elevadores e 7 escadas rolantes. O funcionário mais antigo da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos acompanhou de perto essa evolução. Eu comecei em 1996 como agente operacional e eu presenciei muita coisa legal nessa estação. Era uma estação antiga, ela era exatamente na calçada da Praça da Independência e quando o trem encostava, o pessoal largava a bicicleta, largava os beijos, largava tudo para embarcar. Mudou muito depois disso, né? A gente veio para a estação provisória durante 4 anos e em 26 de agosto de 2015 a gente construiu essa estação aqui. Atualmente, cerca de 30 mil passageiros passam por aqui todos os dias. Esse vai e vem conecta famílias, trabalhadores, turistas. Cada um deles
Aires pôde moldar suas memórias ao mesmo tempo em que aconteceu a evolução da estação Ferraz de Vasconcelos, que década a década foi acompanhando os ferrazenses e todos aqueles que guardam a cidade no coração.